Bom dia. Nesta manhã de domingo, gostaria de estar dando as boas-vindas a todo mundo que está conosco nesta manhã, nos acompanhando e se reunindo juntamente conosco em mais um culto online da nossa igreja. E eu gostaria de estar convidando todos a estar preparando nossos corações. Muitas vezes no domingo acabamos, por estarmos em casa, acabamos nos distraindo um pouco. Então eu convido todo mundo a estar deixando os aparelhos celulares de lado, e com o coração reverente a gente possa estar cultuando ao nosso Deus. E neste primeiro momento eu queria estar introduzindo com a chamada adoração, um momento que a gente pode estar tendo um momento de reflexão e leitura da palavra. E o trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje fica no livro de Atos, capítulo 4, que diz: Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelas coisas que ocorreram. E neste trecho, é um trecho de Atos, que conta a história de Pedro e João, que curaram um aleijado próximo ao templo. E eles foram inibidos pelos fariseus, para que não falassem mais, não ensinassem mais em relação a Jesus, não proclamassem mais o Evangelho. E eles tinham sido presos também no dia anterior. Mas esse trecho reforça a quem nós estamos obedecendo, né? Lendo essas palavras de João, de Pedro e João, porque eles foram inibidos, foram ameaçados, foram presos, mas mesmo assim eles não tiveram medo, pelo contrário, eles alegremente e corajosamente responderam para os fariseus que o que era mais importante, obedecer aos homens ou obedecer a Deus. E esse trecho, ele mostra bastante como deve ser a nossa conduta como cristãos. Muitas vezes, no dia a dia, somos desafiados a fazer decisões, muitas vezes difíceis, que possam causar represálias a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, e que são decisões difíceis, mas esse pensamento tem que estar permeando as nossas mentes. Não podemos deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens. Então que isso possa estar sempre na nossa mente, no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Será que estamos deixando de proclamar o que estamos vendo e o que já foi feito para nós? Ou estamos deixando nos corromper pelas ameaças de pessoas, ameaças da sociedade? Então, que assim como João e Pedro corajosamente responderam a essas ameaças, que nós como cristãos, como igreja, possamos estar nos unindo, buscando a vontade de Deus. E nós só podemos cumprir a vontade de Deus se nós conhecemos Ele, se nós sabemos a vontade dEle. E nós conhecemos somente a vontade dEle através da palavra e através de conhecer cada vez mais o caráter desse Deus. Então nessa manhã eu quero estar convidando você a estar louvando esse Deus, a estar deixando de lado os seus medos, suas preocupações, e que, ao contrário, que Deus possa estar inundando essas suas preocupações, seus medos, que Ele possa estar inundando com a paz dEle. Então nessa manhã eu quero convidar você a estar louvando a Deus e engrandecendo o nome dEle. Então vamos convidar o grupo de louvor. Olá, bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos para mais um culto aqui da ISP. No louvor de hoje, eu queria propor uma coisa diferente. Eu sei que está todo mundo em casa, assistindo aí na televisão, no celular.
nesse domingo de manhã, mas eu queria que a gente realmente pudesse louvar junto, assim. Que você não só olhasse o louvor e acompanhasse, talvez com a letra e tal, mas que você cantasse mesmo, que você abrisse o coração, fechando os olhos, ficando de pé, pulando, dançando, mas com toda a reverência para o nosso Senhor. Na nossa primeira música, é uma música que se chama Posso Adorar, e que a música diz sobre a nossa pequenez, pequenez como ser humano, pequenez como criatura, mas que mesmo assim Deus permite que a gente adore Ele. E é um privilégio que a gente possa adorar Ele, então que a gente possa levantar nossas vozes e cantar com todo o nosso coração. A segunda música é Em Espírito e em Verdade, que diz que nós, seres humanos, escolhidos por Deus, só temos uma função nessa vida, que é bendizer e adorar o nome do Senhor. Então, eu convido vocês também para que a gente possa cantar essa música em plenos pulmões, assim, que a gente acorde o vizinho, que a gente realmente impacte a vida dos outros por meio da nossa adoração. E a última música fala sobre bendizer a Jesus Cristo, não só porque Ele nos criou, não só porque Ele nos amou, mas porque Ele deu a sua vida para nos salvar. Então é com essa alegria e esse espírito de adoração que eu convido vocês para adorar conosco. Posso adorar para sempre Jesus, por meio do sangue vertido na cruz. Sendo tão vil e tão pecador, Ele me deu seu amor. Posso adorar
amar e exaltar teu nome para sempre, Senhor Jesus. Quero te adorar e bendizer teu nome para sempre, Senhor. Graças te dou pelo teu grande amor, por tua morte me deste coração, a
Neste momento, vamos estar abaixando nossas cabeças para um momento de oração. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Agradeço porque o Senhor não olha para nós e vê os nossos pecados, vê a nossa impureza, Senhor, mas o Senhor olha para nós como os teus filhos, Senhor. E o Senhor olha para nós e vê Jesus. E que a gente possa estar sempre te buscando, Pai, buscando conhecer a Ti e a Tua vontade, Pai. Senhor, trabalha em nós, Pai, que o Senhor possa estar nos enchendo com a Tua coragem, com a Tua vontade, Senhor, que a gente tenha urgência em falar da Tua palavra, a gente tenha urgência de compartilhar as boas novas com as pessoas. E às vezes nós como igreja estamos acomodados, e que o Senhor possa estar nos levantando, nos acordando, Senhor, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, nós não sabemos quando o Senhor retorna, Pai. Então, como igreja, o Senhor possa estar nos levantando e nos fortalecendo, Senhor. Nos dê força, Pai, guia-nos, Pai, nesse dia a dia. Muitas vezes estamos desanimados, cansados, Pai, mas nos fortaleça, Senhor, com a Tua força, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa estar cuidando dos enfermos, cuidando das pessoas que estão fisicamente e espiritualmente doentes, Pai, e que o Senhor possa estar usando a Tua igreja para estar fortalecendo elas, Pai, intercedendo por elas. Eu oro, Senhor, pelo pastor Daniel, que o Senhor possa estar ungindo, Senhor, as palavras que ele irá compartilhar conosco, Pai, e que o Senhor esteja falando conosco diretamente, Senhor. Eu te agradeço por tudo e oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento quero estar convidando você a estar abrindo a sua Bíblia, para estar acompanhando a leitura bíblica, a leitura estará no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Então, está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, a mensagem de hoje está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, cujo tema é o versículo 12, que diz novamente: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, neste momento, vamos estar convidando o pastor Daniel para estar ministrando a palavra. Bom dia, paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos aqui uma vez mais. Agora já é o 4º domingo de janeiro, então é uma alegria ver que o tempo continua passando, né? A gente tem visto a mão de Deus conduzindo, protegendo, cuidando, sustentando e consolando também em alguns casos. Hoje a gente vai pegar um versículo, e esse versículo é o tema da nossa pregação, que é alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, por favor, preste atenção em algumas coisas. Começa com alegria na esperança. E aí a pergunta natural é: qual é a sua esperança? O que move você? O que motiva você? O que faz com que você se levante a cada manhã e vá trabalhar, vá cuidar de você mesmo, cuidar dos outros? O que faz com que você empreenda novos empreendimentos, né? Novos negócios? O que faz você querer começar um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado? Qual é a motivação? Qual é a sua esperança? Para muitos desse mundo, a esperança é melhorar de vida. Melhorar de vida financeiramente, melhorar de vida socialmente, ter mais conforto para si. Estava lendo um livreto do Lev Tolstói, e é um livrinho chamado Confissões.
É um livrinho que foi escrito por ele, por Tolstói, aos seus 50 e poucos anos, onde ele meio que olha para si mesmo, olha para o mundo e diz: socorro, o que eu estou fazendo? Por que eu faço tudo isso que eu faço? E isso porque ele vivia na elite russa, né? Ele sabia que era muito mais privilegiado do que qualquer camponês, né? Aliás, esse sistema era como se fosse um sistema feudal, igual teve na Inglaterra há bastante tempo, teve no Japão, onde os pobres são servos, né? E não tem essa coisa de ascensão social, ele pertence a outra classe, outra categoria, né? E ele, aos seus 50 anos, casado, com filhos, está se perguntando: o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que tudo que eu quero é mais conforto para mim mesmo e para minha família? Então a pergunta é: qual é a sua motivação? O que faz com que as prioridades na sua vida estejam nessa ordem? Sua esperança, talvez, resposta de um cristão, né? É ter Cristo em todas as áreas da sua vida, o tempo todo. Será que essa é a sua esperança? Será que a sua esperança é andar com Jesus sempre? Não só Ele no seu caminho, mas você no caminho dele? Essa é a sua esperança? Eu queria compartilhar uma leitura. Ganhei um devocional para esse ano. Eu tenho recomendado um devocional do Tim Keller sobre Salmos, né, que são os cânticos de Jesus, ou Provérbios, que é sabedoria para a vida, se não me engano. São muito bons. Timothy Keller é um contemporâneo nosso, ele está vivo ainda, né? Está lá em Nova York. Esse é do Spurgeon, Charles Spurgeon, e ele tem um devocional para de manhã, outro para a noite. E eu estava preparando a mensagem, e aí justamente o devocional de ontem, quando eu estava preparando, é esse daqui. Ele usa esse versículo de Cantares, ou do Cântico dos Cânticos: procurei, porém não encontrei. Quem desapareceu é o amado. Diga-me, onde você perdeu a companhia de Cristo? E eu lhe direi o lugar mais provável de encontrá-lo. Você perdeu Cristo no quarto, orando menos? Então é onde você deve procurar e se reencontrar com Ele. Você perdeu Cristo ao pecar? Não encontrará Cristo de outra forma que não seja se afastando do pecado e buscando o Espírito Santo para dominar esse pecado. Você perdeu Cristo negligenciando as Escrituras? Encontrará Cristo nas Escrituras. Esse é um ditado verdadeiro: procure onde você perdeu, né? Se você deixou lá, vai estar lá. Então procure por Cristo onde o perdeu, pois ele não foi embora. Mas é um trabalho árduo voltar para Cristo. John Bunyan, no livro Peregrino, diz que uma parte da estrada de volta para o desfiladeiro de dificuldade foi a parte mais difícil da caminhada toda, da peregrinação dele. Porque às vezes é mais fácil você andar 30 quilômetros para frente do que voltar 2 quilômetros para buscar o pergaminho perdido. Cuidado então, quando encontrar o seu mestre, agarre-se a ele. Mas como você o perdeu? Alguém poderia pensar que você jamais se afastaria de um amigo tão precioso, cuja presença é tão doce, cujas palavras são tão reconfortantes e cuja companhia lhe é tão preciosa. Como pode não olhar para ele a todo instante com medo de perdê-lo de vista? Ainda assim, mesmo que o tenha deixado ir, que bênção que você esteja buscando, ainda que gemendo tristemente: que eu saiba onde eu posso encontrá-lo. Continue procurando, porque é perigoso ficar sem o seu Senhor. Sem Cristo você é como uma ovelha sem pastor, como uma árvore sem água para as raízes, como uma folha solta na tempestade que não está ligada à árvore da vida. Com todo o seu coração, busque-o e você o encontrará. Apenas entregue-se completamente à busca e, na verdade, você o descobrirá para sua alegria e júbilo. Quando a gente busca a Deus somente por causa de coisas materiais, é porque a gente perdeu Ele de vista há muito tempo. Tolstói era da igreja ortodoxa, né? Tem os 3 grandes ramos, né? A igreja
protestante, igreja católica, igreja ortodoxa. E ele foi educado como cristão, assim como cada um de nós que cresceu na igreja. E ele diz que teve uma época na adolescência que aquilo não é que deixou de acreditar. Continuava fazendo todas as coisas que seus pais faziam, que os outros faziam. Mas de alguma forma aquilo perdeu o sentido para ele. Então esse procurei, porém não encontrei, tem a ver com essa coisa de ter perdido Jesus de vista. Espero que não tenha acontecido isso com você. Mas se aconteceu, como Spurgeon diz, busque-o de todo o coração. E não deixa mais ele, não o perca mais de vista, não o desgrude dele. E se você está firme com Cristo, ou ao voltar a estar firme com Cristo, tem alguma coisa a mais nessa coisa da esperança. Porque no dicionário bíblico, esperança é a alegre e confiante expectativa da eterna salvação. Esperança é a alegre e confiante expectativa da eterna salvação. É a antecipação prazerosa da salvação eterna. Essa é a definição de esperança no dicionário bíblico. Então, uma espera alegre. A gente está esperando porque isso vai ser muito bom. Por isso a gente pode se alegrar. Então, quando fala alegrem-se na esperança, ou como diz lá em Filipenses, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Acho que é uma palavra que cabe bastante nos dias de hoje, porque a gente não depende de circunstâncias exteriores. A gente não depende das condições normais de temperatura e pressão para daí estarmos alegres. A ideia é de regozijar-se, não só alegrar-se, mas realegrar-se, alegrar-se intensamente na esperança que temos de encontrarmos com Deus, a esperança da salvação eterna que já começou. O amor de Deus é o que faz a diferença nesse mundo. Por isso, se você tem o amor de Deus dentro de você, você já está vivendo a eternidade. Simplesmente ansiando confiantemente e antecipando prazerosamente o retorno de Cristo. Então, a nossa esperança é que a nossa vida não termina aqui. A nossa esperança é que não é que tudo depende do meu esforço pessoal. Não é que tudo depende das conquistas que eu possa ter. Pelo contrário, a minha esperança, aquela frase, qual a única esperança? Qual é a sua esperança? Na vida e na morte. É que eu pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem essa esperança firme de que Ele está no controle de todas as coisas, por isso podemos nos alegrar. E aí vem esse segundo termo, paciência, Tenham paciência na tribulação. Alguns perguntam, será que Deus causou esse mal? Ou esse é um mal fabricado pelo homem? Ou esse é um mal que é consequência de algum desequilíbrio da natureza? Se você crê na soberania de Deus, você deve crer que não há nada que fuja do controle dele. Então, de alguma forma, ele também participa da causa desse problema, dessa pandemia. Tem a parte de política, tem a parte de polarização, mas essa coisa de buscar a Deus é algo essencial. Você sabe que no Antigo Testamento, lá em Levítico 26, 27, Deus diz de maneira muito clara, olha, se o meu povo se afastar de mim, começar a adorar outros deuses, for atrás de outros deuses, então ele diz, então eu vou fechar o céu e vai ter seca. Se o povo se arrepender, então tudo bem, mas se não se arrepender vai ser ainda pior. Aí eu vou mandar gafanhotos para comer o que sobrou da seca. Se o povo, por causa dos gafanhotos, for buscar a Deus, então vai haver restauração. Se não for, vai ficar pior. Ele vai mandar uma praga, uma doença.
E se as pessoas, por causa dessa doença, começarem a buscar mais a Deus, então Deus vai sarar a terra. Mas se não buscarem a Deus, vai ser ainda pior, e ainda pior. Então, entenda que Deus está no controle sempre de todas as coisas. E mais do que isso, tudo isso acontece para que a gente possa voltar para mais perto dele. Então, quando diz aqui nesse versículo, Romanos 12:12, sejam pacientes na tribulação. A tribulação implica em sofrimento. Tribulação, como a gente tem visto, implica, aliás, o sofrimento, como a gente tem visto, implica em aperfeiçoamento do caráter, aperfeiçoamento do nosso tratamento uns com os outros. Só que não é automático. É mais ou menos como a sabedoria. A gente costuma encontrar com pessoas sábias que são mais velhas, porque a vida ensinou muita coisa para elas. Mas tem gente que tem bastante idade e continua adolescente. Enquanto tem outros que são adolescentes, jovens, e já têm uma maturidade que demonstra sabedoria acima da média daqueles que têm essa idade. Então, o sofrimento, ele vai provocar essa perseverança, que vai provocar a perfeição, se permitirmos que Deus trabalhe em nossos corações. Se não abrigarmos o egoísmo ou a amargura, né, o ressentimento, mas de dizer, Deus seja louvado. Né? E começar a falar para as outras pessoas, né? Porque a praga veio para o mundo todo, não veio só para uma etnia, não veio só para um vilarejo, mas está no mundo todo. Então, é tempo de buscar mais a Deus. Não sei o quanto você sabe e realmente acredita nisso, mas o nosso tempo está terminando, está acabando, está mais próxima à volta de Cristo do que ano passado, né? Certamente, não é? Mas a gente não sabe quanto tempo mais a gente tem. Pode ser que tenha mais 100 anos, 200 anos, ou pode ser que sejam os próximos 5 anos, 3 anos. Né? Aí, se a gente sabe disso, isso nos dá uma paciência maior, né? Que é outra palavra que aparece nessa frase, paciência, sejam pacientes na tribulação. Essa frase certamente vai nos remeter ao Apocalipse, quando embaixo do altar, imagina que seja aqui como a mesa aqui da frente aqui do púlpito, diz que embaixo do altar tinha milhares de pessoas. E estão dizendo para Deus, para Jesus, né? Até quando, Senhor? Até quando? Olha quanta injustiça, olha a violência. Nossos irmãos estão sofrendo. Até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada. Porque eles têm certeza, o Senhor pode fazer. E a resposta de Jesus é, até que se completem o número daqueles que vão estar aqui. Então, mais um pouco. Espera mais um pouco. E aí tem aquela música que a gente conhece, ó, Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. Né? Então, quem está cantando essa música são aqueles embaixo do altar, dizendo, ó, Rei das Nações, né? Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome. A paciência não é simplesmente o aquietar-se, né? Acho que tem essa coisa de esperar de maneira tranquila. Porque tem gente que está esperando, mas está bufando por dentro, né? Está ansioso, e eu entendo, tem coisas que são além da nossa espiritualidade. Né? Eu lamento que alguns cristãos julguem outros dizendo, ó, você está com gastrite, né? Está com úlcera nervosa. Ah, isso daí é porque você não tem fé. Assim, porque qual que é o raciocínio? Todo cristão deve não andar ansioso por coisa nenhuma, mas deve entregar suas ansiedades para Deus com orações, com ações de graça. Ok, né? Mas somos fracos, somos limitados, somos carne. E tem gente que sofre. E você dizer para a pessoa, ó, você está sofrendo, mas não devia. Você está errado porque está sofrendo. Poxa vida, aí atrapalha mais ainda, não está ajudando. Né? Nosso approach, nossa
Nossa abordagem deve ser: vou orar junto com você. Fala um pouco para mim sobre a sua ansiedade. Fala para mim o que você está sentindo. E então essa coisa de passarmos juntos pela tribulação, de se importar com o outro, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, é isso que a gente precisa. Essa que é a paciência na tribulação. E terminando essa primeira parte, fala de perseverança na oração. A oração, e aqui ela deve ser perseverante, é porque assim como aqueles que estão embaixo do altar, eles estão orando a Deus, estão pedindo a Deus, estão clamando a Deus: Deus, faça alguma coisa. Essa deve ser a nossa oração também. Então não ore por aquilo que você já tem certeza. Não ore por um dia de sol se o dia está ensolarado. Não ore por chuva se o dia está nublado e vai chover. Mas ore por aquilo que você não vê, por aquilo que ninguém está vendo. E creia, tenha fé. Ore crendo que Deus ouve nossas orações, porque Ele sempre ouve. Pode não atender no nosso tempo e do nosso jeito, porque Ele é muito maior, o raciocínio dEle, a lógica dEle, a sabedoria dEle é infinitamente maior do que a nossa. Então aquilo que a gente imagina como solução, naquele tempo, nem sempre é o tempo de Deus. E Deus nos surpreende com soluções incríveis. Então queria convidar você para estar orando. A gente vai, depois aqui do culto, tem um tempo de oração na ceia, mas aí é oração pessoal. Mas eu queria que depois da ceia, na sua casa, de 2 em 2, vocês pudessem estar orando um pelo outro. Ore abençoando, ore pedindo a paz de Deus, ore pedindo a alegria de Deus, ore pedindo a paciência, a perseverança, e abençoe um ao outro. E se onde você estiver liberdade para fazer um pedido de oração ou compartilhar um sentimento ruim que está tendo, tenha essa liberdade. Compartilhe aquilo que vai no seu coração. Se dentro da família, dentro da sua casa, você não tiver uma comunhão boa, a gente sempre acaba projetando, achando que lá na igreja, lá é que vai ser bom. Assim, a igreja é porque você conhece algumas pessoas, mas não conhece tão bem quanto você conhece as pessoas da sua casa. E as pessoas da igreja conhecem você, mas não te conhecem tão bem quanto as pessoas da sua casa te conhecem. Então, que Deus possa estar ajudando, logo depois da ceia, depois que terminar o nosso culto, antes ainda do almoço, tenha um tempo de oração uns com os outros. Eu quero voltar para Romanos 12, a gente só leu o versículo 12, eu queria ler o restante, onde está encaixado esse versículo. E começa lá no versículo 4 até o 6. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Só lembrar que Romanos 12 está falando do corpo de Cristo, aquela parte que somos membros uns dos outros. E aqui eu queria trazer a questão da solidariedade ou da conectividade, de fraternidade. É que a gente forma um corpo. Alguns têm participado dos nossos encontros, da classe de escola dominical, da célula, mas a maioria não. Eu sinto que a grande maioria da nossa igreja, cada um está num canto e a gente não tem muita ideia de como está vivendo, como estão superando as dificuldades. Não sei nem se tem dificuldades. E aqui é para a gente lembrar, nós somos um corpo. E cada um de nós exerce um papel diferente na igreja. Então talvez nem todos vão ser esses conectores. Mas se você for um desses conectores, e Deus está dizendo, entre em contato com as pessoas, converse com elas. Se você tem dom de misericórdia, dom de socorro, a gente precisa desse dom sendo exercido nesses dias.
conectando pessoas. Liga, manda recado, manda mensagem de voz. Continua o texto aqui a partir do versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. E aí o nosso versículo de hoje. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Compartilhar com os santos, né? Talvez para quem não está acostumado com esse termo, não quem já está na igreja há bastante tempo, mas os santos são os outros irmãos da fé, aqueles que foram santificados em Cristo. Compartilhe o que vocês têm com os outros nas suas necessidades. A gente precisa ajudar também o pobre, aquele que não conhece Cristo, precisa, mas especialmente com os da casa. Se você souber que alguém está passando aperto, por favor, ajude ele com o que você tem e também dá um toque para os outros. Vamos ajudar fulano. Versículo 14, abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Nesses tempos de polarização, parece um texto difícil da gente abençoar, mas acho que é o sentimento que aqueles que são perseguidos têm sobre os seus perseguidores. Assim, a maldade está em todo lugar. Não tem algo isento de maldade nesse mundo. Não tem um lugar que a gente fique a salvo deles, daqueles que perseguem. Mas tem lugares onde a perseguição é mais forte. Então, interessante, porque a gente vai estar orando também pela igreja perseguida, nossos irmãos em Cristo, da Coreia do Norte, da China, da Colômbia, de vários países ali da África, muitos países muçulmanos, alguns países budistas. E lá a perseguição é muito forte. E aí a gente deve orar, veja só, abençoando aqueles que perseguem. Abençoando no sentido de que eles possam conhecer a Cristo. Eu tenho uma visão ainda bastante negativa em relação a esses movimentos muçulmanos extremistas. E a Katsui, lá de Sorocaba, ela sempre diz, olha, Paulo perseguiu a igreja. E já pensou a bênção se esses que perseguem se converterem? Versículo 15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Cada uma dessas frases a gente podia explorar e pensar mais, mas eu queria me ater aos versículos, ao versículo 12, que é o versículo que a gente usou hoje. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vamos começar com esse. Que a sua esperança seja Cristo, não a autoevolução, não o seu progresso pessoal, simplesmente, e não o progresso espiritual material, mas que seja, e nada contra você melhorar, de ter uma vida boa, mas se a sua esperança é essa, você vai se frustrar em algum momento na sua vida. Passamos por tribulação nesses dias e precisamos ser pacientes. Pacientes internamente, pacientes exteriormente. Transmitindo não desesperança, mas transmitindo, pelo contrário, essa esperança que temos mesmo no meio da tribulação. E que a gente possa perseverar na oração. Eu sugeri que vocês orem logo depois do nosso culto aqui. Mas vai muito além disso. A ideia é de perseverar, de insistir, de orar como se fosse a única coisa que poderia nos salvar. Sabe, essa turma que está lá no hospital,
por exemplo, lá em Manaus, mas em tantos outros lugares, às vezes é por falta de oxigênio, às vezes é por falta de algum remédio que não existe, ou que é proibido, ou que é caro demais. E a gente ora para Deus porque não tem mais nada que a gente possa fazer. É mais ou menos isso, a gente deve perseverar na oração. Perseverar para que Deus esteja conosco, para que a gente esteja com Deus, para que o amado da nossa alma a gente não o perca de vista, para que a gente consiga prestar atenção no que Ele está fazendo, segura na mão dEle. Isso daqui é figurativo, né? Porque a gente não vê de fato Jesus, a gente não tem como segurar de fato a mão de Jesus, mas a gente pode perceber os movimentos dele. Convite é para que você possa desfrutar da nossa igreja, não como um consumidor, mas como alguém que é parte do corpo de Cristo, que é um membro do corpo de Cristo. Que você então possa fazer isso a partir de hoje. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo teu cuidado e teu amor tão grandes por nós. É só um versículo, mas que fala tanta coisa para a gente. Fala sobre nossa esperança e faz-nos pensar onde está a nossa esperança, qual é a nossa motivação, o que orienta as nossas prioridades. Por isso, Deus, se a nossa esperança é o Senhor, se a nossa esperança é Jesus, que isso possa ser percebido na nossa agenda, que isso possa ser percebido no tempo que a gente gasta contigo e com as tuas coisas, que isso possa ser percebido no valor que a gente investe do nosso bolso no teu reino, Senhor. Quanto a gente investe na gente mesmo, quanto a gente investe no Senhor. Oro também, Deus, por paciência nessa tribulação. Sei que alguns não aguentam mais. E a esperança humana, que era a vacina, parece que ficou mais longe. Está aí, mas não está aí também. Então ajuda-nos, Deus, a sermos pacientes nessas idas e vindas e ajuda-nos também, Deus, a tomar as decisões sábias em relação à vacinação, quem vacinar. Oramos, Deus, abençoando nossos governantes, que eles possam governar para o bem do nosso país. Oro, Deus, por sabedoria e discernimento. Oro, Deus, pelo fim dessas brigas carnais, brigas infantis, brigas de política. Oro, Deus, para que a gente possa, como nação, estar saindo mais unidos dessa tribulação. E essa parte final, Deus, de perseverança na oração. Queremos orar como os teus discípulos pediram. Senhor, ensina-nos a orar. Talvez não seja orações tão compridas, mas é de insistir contigo, de estar em sintonia com o Senhor. Ajuda-nos, Deus, que a cada decisão de compra, ou de ida, ou de encontro, a gente possa lembrar de Ti e possa perguntar para o Senhor o que o Senhor quer comigo, o que o Senhor quer que eu faça quando estiver ali, o que o Senhor quer que eu diga quando estiver ali, o que o Senhor quer que eu faça ou que eu diga ao ver essa situação que está incomodando o meu coração. Deus, abençoa-nos como corpo, abençoa-nos como igreja, fortalece a fé de cada um, reaquece o coração daqueles que se sentem afastados de Ti ou nem percebem, mas estão afastados de Ti. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Nos alegramos contigo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor. Agora a gente tem o momento da ceia. É um momento muito importante porque nos faz lembrar daquilo que Jesus já fez por nós, aquele que é a nossa esperança e que nos motiva a ter paciência durante a tribulação e sermos perseverantes na oração, a oração que é comunhão com Ele. Um outro jeito de lembrar da comunhão é ao participar da ceia. Eu sei que agora
a gente está fazendo nas casas. Assim como o livro de Atos também dizia que partiam o pão de casa em casa, né? Mas imagino que tivesse mais gente além do seu núcleo familiar. Mas eu queria que você pensasse que ao tomar a ceia, estamos tomando junto com todos os outros membros da ISP. Não só o pessoal aqui do português, mas junto com o pessoal do taiwanês, do mandarim. Nós estamos tomando a ceia junto com outros cristãos do nosso presbitério, junto com outros cristãos das igrejas da nossa cidade. Estamos junto com outros cristãos ao redor do mundo, inclusive com aqueles que estão sendo perseguidos por serem cristãos. Então a gente vai ter um tempo de oração, porque o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, partido e derramado por cada um de nós, para que tivéssemos acesso ao Deus Pai, para que tivéssemos comunhão, a possibilidade de sermos chamados de filhos de Deus. Isso teve um custo altíssimo. Pela graça de Deus, não nos custa nada, mas custou para Deus a vida do seu próprio Filho. Então, o meu pecado e o seu pecado são pecados contra Deus, sempre contra Deus. Também podem ser contra outras pessoas, mas em primeiro lugar é sempre contra Deus. Por isso a gente vai ter um tempo de oração e de confissão. Queria que você dissesse para Deus, não simplesmente Deus perdoa por tudo, mas traga diante dele. Pode até ser de forma silenciosa, sem que os outros da casa ouçam, mas queria que você dissesse para Deus, confessasse, concordasse com Deus o que você tem feito de errado e pudesse apresentar isso para Ele como um reconhecimento, como uma oferta, como alguém que diz, recebi o seu perdão e foi por causa desses pecados. Me ajuda, Deus, a caminhar contigo. Vamos ter um tempo de oração. Nosso Deus e Senhor, o Senhor que ouve as nossas orações, é o Deus fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça quando confessamos arrependidos os nossos pecados. Esteja presente, Deus, em cada uma das casas, para que esse tempo da ceia seja um tempo de celebração, celebração alegre pela salvação que o Senhor nos deu. E também, Deus, celebração pela alegria de pertencermos ao corpo de Cristo. Ajuda-nos, Deus, a sairmos de nós mesmos e a nos prontificarmos, nos voluntariarmos, irmos em direção àqueles que estão ao nosso redor e que talvez precisem de ajuda ou que podem se juntar a nós para irmos até aqueles que estão necessitados de ajuda. Obrigado, Deus, pelo teu amor tão grande e perdoa esses pecados, como o Senhor disse que perdoa. Aliás, o Senhor já perdoou, já pagou por eles lá na cruz. Mas estamos aqui, Deus, confessando, entregando cada um desses pecados, pedindo a tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque não é pelo nosso mérito, muito pelo contrário, mas é só pela tua misericórdia que nos aproximamos da tua mesa nesse momento. Oramos também, Deus, para que o Senhor abençoe cada um desses elementos, né? O suco de uva, o pão, que estão nas mãos daqueles que vão participar da ceia, ou que vão estar nas mãos daqueles que vão participar da ceia, para que, representando o teu corpo e o teu sangue, possam fortalecer o nosso espírito, guardar a nossa fé e reavivar a chama da esperança, o coração aquecido que já tivemos ao conhecer ao Senhor. Abençoe esse momento, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então que Deus possa abençoar esse tempo. Vou pedir para o chefe da casa ajudar a dividir os pães e a gente vai esperar todos serem servidos
e também já deixa próximo o cálice. E vamos ter então mais um momento de oração, que foi o que Jesus fez. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, obrigado Jesus, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: coma, este é o meu corpo que é partido, que é rasgado em favor de vocês. E sejam agradecidos. Comamos. E o texto de Coríntios 11 continua dizendo, da mesma forma, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem e comerem, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Então façamos isso dizendo: Maranata, Jesus, venha Senhor. Vamos fazer juntos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Olá, queridos irmãos. Agora teremos nosso momento de dízimos e ofertas. Os dados bancários para o depósito vão estar aqui na tela. Eu peço também que vocês enviem o comprovante no e-mail que está aqui embaixo. E qualquer dificuldade, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar procurando um dos presbíteros ou diáconos da nossa igreja. Eles vão estar preparados para te explicar e para te ajudar. E eu quero pedir também para que vocês lembrem que o mais importante nesse momento é vocês terem um coração grato, vocês estarem fazendo isso com gratidão, fazendo isso reconhecendo que Deus é soberano, reconhecendo que é nele onde a gente coloca o nosso coração, lembrando que esse não é simplesmente um momento em que a gente vai estar dando a nossa contribuição para a igreja, que a gente vai estar dando o nosso sustento para a igreja, mas principalmente é um momento de entrega, é um momento em que vocês reconhecem a soberania de Deus e tudo o que Ele tem feito em nossa vida. Em seguida teremos o louvor e vamos encerrar com uma oração. Então vamos orar? Querido Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor nos chamou, Pai, o Senhor nos chama de filhos, Pai, o Senhor
nos traz para perto, apesar de todas as nossas falhas, apesar de todo o nosso pecado, Pai. E obrigado, porque o Senhor nunca nos deixa faltar nada, Pai. O Senhor está sempre nos dando o sustento necessário, o Senhor sempre está dando tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que necessitamos, e que o Senhor sempre mantenha o nosso coração perto de Ti, Pai. O Senhor não nos deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita, não nos deixe apegar pelos ganhos, pelo bem material, Pai, mas que a gente esteja sempre focado, Pai, no que é mais importante, Pai. Esteja desenvolvendo o Seu amor em nós, Pai. Esteja nos lembrando da Sua misericórdia, da Sua graça, do Seu perdão, e esteja nos mantendo, Pai, dia após dia, no Seu caminho e na Sua palavra, Senhor. É com muita alegria que estamos entregando, Pai, esses dízimos e essas ofertas, e que toda essa oferta, Pai, suba de maneira agradável a Ti, Senhor. E assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. A gente continua orando, agradecendo a Deus pela vida da Nena, que saiu do hospital com seu marido. A gente continua orando pela dona Luísa Tsai, pela Diana e pelo Tim. A Diana e o Tim estão cuidando da dona Luísa. E a gente continua orando também, eu vou chamar ela de dona Sônia Tseng, a esposa do pastor Tseng, para que o Senhor possa fortalecer seu corpo, fortalecer seu organismo, e ela possa ter uma boa qualidade de vida. E se tem mais alguém que está doente, que Deus também fortaleça o seu coração, fortaleça o seu corpo, e você possa se recuperar e testemunhar daquilo que o Senhor Deus tem feito na sua vida. Se você não conhecia a nossa igreja, ou se você está começando a conhecer a nossa igreja, eu queria te convidar para que você mande uma mensagem para a gente, entre em contato com a gente para que a gente possa te conhecer também. E seja muito bem-vindo. E se não quiser se apresentar também, tudo bem, continue assistindo o culto. A gente espera em breve ter algumas atividades presenciais na igreja. O culto com todo mundo vai levar mais tempo. Assim, já se esperava um tempo, agora é 2 tempos, até poder voltar todo mundo junto. Mas a gente quer fazer atividades presenciais em grupos menores. E você que não nos conhece ainda vai ser muito bem-vindo também. Ok? Então até semana que vem.
Música